um dos álbuns mais pesados dos anos 70. Sim, essa é a classificação que eu daria para o álbum Red, da banda King Crimson, lançado em 1974. Esse seria o último álbum antes de a banda fazer o seu primeiro término, logo depois do lançamento do álbum. Esse aqui é o primeiro vídeo que eu vou fazer de uma série chamada Incríveis Álbuns de Guitarra. E curiosamente eu escolhi um álbum para começar que não é tão conhecido do mainstream, e também não é um dos primeiros que a gente pensa quando lembramos de álbuns de guitarra icônicos, lendários. Meu nome é Denis Carmonaro, sou professor de guitarra há mais de 15 anos, sou formado em composição e regência e mestre em musicologia. Dá um curtir e se inscreve no canal para me dar uma força, porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar o porquê desse álbum ser tão incrível. Bem, o King Crimson é uma banda de rock progressivo, então ela já não está tanto no mainstream assim como outras, né? Não como as mais famosas do rock progressivo como Yes e Genesis, que até tem um lado pop. Não, o King Crimson ele tem realmente um lado progressivo mais ousado, um pouco mais experimental. E também é um dos pioneiros, né? O seu álbum lançado em 1968, In the Court of the Crimson King, é considerado um dos primeiros álbuns de rock progressivo, e ali eles já mostram realmente a ideia do que vem a ser o progressivo. Letras complexas ou obscuras, músicas grandes, complexas, que flertam com vários outros gêneros, né? Música clássica, jazz, fusion, e muitas vezes usando instrumentações incomuns para o rock, como no caso ali, né, tinha os sopros, ou em álbuns seguintes que teve o violino. Bem, como eu disse, esse é o último álbum antes da banda se desfazer, em 1974, e os únicos integrantes que restaram foram 3. Robert Fripp, que é o líder, né, que ele se tornou o líder depois que o outro líder saiu da banda, logo no começo, Bill Bruford, que é um baterista incrível que tinha acabado de sair do Yes, e o baixista John Wetton, que também é cantor. Nesse álbum, portanto, a gente tem uma raridade aqui. Não temos um tecladista, não temos o teclado dominando. Assim, um tímido teclado tocado pelo próprio Robert Fripp, que é o guitarrista, mas o que domina esse álbum é a guitarra. Então, assim, um álbum de rock progressivo em que a guitarra domina já não é tão comum. E na realidade ela não só domina, ela realmente é a textura principal, ela faz várias camadas, ele grava várias camadas uma em cima da outra e faz uma sinfonia de guitarra, basicamente. E a cozinha ali, o baixo do John Wetton com a bateria do Bill Bruford é espetacular, né? É simplesmente de tirar o fôlego e dão o peso que esse álbum vai ter além da guitarra, né? Então a guitarra dá o peso principal, mas o baixo já ele tocado com palheta, né? Com cordas muito graves, né? E a bateria também fazendo vários viradas muito agressivas, né? Ritmos complexos que se transformam rapidamente, dão esse quê já pesado pro álbum. Daria para considerar ele também um álbum de heavy metal? Bem, em parte sim. Assim, ele poderia ser considerado rock progressivo com elementos muito presentes de heavy metal. É difícil considerar heavy metal 100% porque a bateria ela não tem o peso, não tem as células rítmicas que o heavy metal geralmente usaria, e a guitarra, né, a parte harmônica, melódica, não usa escalas muito comuns também para o heavy metal, usa muitas escalas, né, que derivam da música erudita, né, escala de tons inteiros, escala de tom semitom. Então isso tira um pouco a característica de metal, mas a parte do peso, do uso das cordas graves, de riffs, vem sim do heavy metal. Isso a gente consegue ver na espetacular música de abertura Red. Ela é uma música que a guitarra domina 100%, né, e tem riffs muito pesados. Só que a escolha que o Robert Fripp fez das escalas é algo muito exótico, né, muito diferente. Ele começa dando parecer que ele está usando a escala de tom semitom aqui. Só que aqui ele já sai da escala e faz uma continuação aqui, como se tivesse em Mi natural. Ele começou em Mi bemol e termina em Mi natural, quase fazendo a escala de tom semitom, mas ele muda no final. Depois ele faz algo parecido, só que começando em Si. E depois ele faz a resposta a isso repetindo o começo. Só que aí sim fazendo a escala de tom semitom por completo aqui, partindo primeiro de Mi bemol e depois de Mi. Isso ele faz em 2 oitavas, então dá um peso interessantíssimo para esse começo aqui, ao mesmo tempo que cria uma sensação de instabilidade. Né? Quando a música realmente começa a bater a entra, ele entra aqui nessa nota que sugere o acorde diminuto. E aí todo o resto dessa música, na verdade toda ela, é baseada no intervalo diminuto, né? De quinta diminuta ou quarta aumentada, o trítono, né? Então, porque a escala tom semitom, que também é conhecida como escala diminuta ou octafônica, ela tem por característica vários intervalos de terça menor que superpostos dão intervalos de quinta diminuta. Então o riff principal brinca com essa quinta diminuta, por exemplo. Perceba que a gente está usando um acorde de Mi maior aqui, né? No meio de todo esse caos a gente está usando um acorde estável, mas que ele está brincando aqui, né, com essa quarta aumentada. Isso já sugere pra gente também a escala de tons inteiros, que ele vai usar muito ao longo de todo esse álbum. A segunda música, Fallen Angel, já faz parte, né, das músicas cantadas desse álbum, né, que tem muita influência do John Wetton.
Então tem já uma pegada mais de canção, mas ainda assim o Robert Fripp vai colocar elementos de guitarra que vai deixar meio caótico sempre a coisa. Então o que eu acho interessante do Robert Fripp é que ele costuma usar a guitarra de uma maneira incomum pro rock. Então ele cria camadas, né? E às vezes ele toca só uma nota. Em vez de fazer acorde, fazer nota tripla, ele faz só uma nota. Ele vai tocando uma nota, às vezes insistindo na mesma nota, né? Repetindo aquela mesma nota insistentemente, como a gente vai ver, por exemplo, na música Starless. E em outros momentos também ele vai fazer dedilhados, né? Então ele gosta também de fazer uma coisa mais espacializada, né? Principalmente na parte que ele está cantando. Só que no refrão dessa música, por exemplo, ele vai fazer aquela nota insistente, que, né, parece que tá martelando na nossa cabeça ali. Por exemplo, nas estrofes ele tá usando uma nota só, fazendo uma guitarra parecendo quase um violino ali, bem bonito, né? Parece que tá cantando a guitarra. A sinistra terceira música, One More Red Nightmare, é a música mais pesada do álbum, na minha opinião. Ela começa com um riff de heavy metal mesmo, né? Só que tanto a escala que ele segue usar, que é a escala de tons inteiros, quanto a rítmica, né, que é em 7/4, já tira um pouco a ideia do heavy metal da música, então é uma mistura mesmo. Ele vai repetir essa ideia em outros tons, né? O acorde maior aqui, ó, só que com a quarta aumentada, né? E para dar ênfase que ele tá usando a de tons inteiros, ele vai colocar tudo terças maiores acompanhando aqui, depois. Perceba então a estrofe quando ele está cantando, né? A guitarra está fazendo uma coisa meio um contraponto ali, né? Com poucas notas também. Então a guitarra não está fazendo acorde, levada, power chord, não. Ele está fazendo algumas notas ali da escala. Aí quando chega o refrão ele toca o acorde completo, né? É uma sequência bizarra de acordes, né? Que é um Dó sustenido menor seguido de um Dó maior. A seção do meio da música é incrível também. A cozinha ele trabalha muito bem, né? A batera com o baixo muito presente e a guitarra meio que mesclado com tudo isso. Ele faz algumas camadas de dedilhado, alguns chiados ali, que tudo fica uma mistura, assim, você não percebe nada, né, como principal. Parece que todos os instrumentos estão falando ao mesmo tempo de igual importância. A quarta música, Providence, eu não tenho tanto o que falar, porque ela é uma música totalmente improvisatória, né, que surgiu naturalmente, na verdade gravada ao vivo com a banda anterior, ele ainda tinha o violinista, por exemplo. Eles usam uma sonoridade bem avant-garde, ou seja, né, bem influenciado pela música clássica ali, contemporânea da época deles ali, né, então com muita dissonância, muito improviso, muito ritmo indefinido, e a banda mesmo inteira entra no final ali também com bastante peso, mas eu não tenho tanto o que comentar dessa música aqui. Essa é uma música um pouco estranha, assim, você tem que estar muito numa vibe muito específica para curtir ela. E a gente chega na última música, que é Starless. É a música mais famosa do álbum porque ela mistura de tudo um pouco. Ela mistura a ideia do progressivo, é coisa experimental, grande, e ao mesmo tempo ela é quase uma balada, né? Você canta ela, é uma música muito gostosa de ouvir, assim, de cantar até a linha de guitarra, né? Que é muito bonita também. E harmonicamente é uma das músicas mais estáveis também, né? Dá pra ver claramente ali que a gente tá fazendo algo em torno de Fá menor eólio aqui, né? A gente tem Dó menor, Ré menor, tem Mi bemol maior, Sol menor. E aí vem a linha de guitarra incrível, né? Que faz o tema principal aqui. Parece um violino tocando isso aqui, é muito bonito, né? E isso aqui dá abertura para o John Wetton começar a cantar também, uma linha melódica bem agradável. Essa é uma das músicas que dá para ver um pouco a presença do teclado, ele tem uma função mais importante aqui, então a guitarra não cria tanto as camadas para dar ao grosso do negócio, né? Aqui o teclado ajuda bastante. Blue, silver sky, e aqui nessa música dá pra ouvir bem a presença do Ian MacDonald também, que foi um dos fundadores do King Crimson, né? Ele tocava sopros e aqui ele toca, na realidade no álbum todo ele toca o saxofone ali, e nessa música dá pra ouvir muito bem, né? Ele faz um solo bem legal, isso tudo antes de chegar ao caos, né? Então o meio da música ali é uma coisa realmente oposta com o resto da música. Parece basicamente que a gente entrou num buraco negro.
interlúdio todo é um crescente de tensão criado magistralmente por eles. O baixo vai dar os ataques com a palheta muito forte cada vez mais, e a guitarra do Robert Fripp vai fazer uma coisa muito interessante aqui que, né, não se imagina alguém pensando em fazer esse tipo de coisa, né? Ele vai pegar a mesma nota e tocar em duas cordas diferentes. Então, ele vai tocar aqui na corda Si e Sol, a nota Sol. Então, em vez de tocar na mesma corda, ou em vez de mudar a nota, ele vai tocar a mesma nota, só que em cordas diferentes. Então dá uma sonoridade diferente, mas ao mesmo tempo monótona, porque você está tocando a mesma nota em outro lugar. Então ele quer dar essa pegada monótona de propósito mesmo, fazendo isso. Insistente, né? Parece que você está tendo uma coisa latente ali, que está pulsando. E aí ele vai mudando o tom. Depois ele vai começar a usar o bend uníssono. Som muito usado no rock clássico, né? Então é legal que o Robert Fripp ele usa elementos do rock ainda nessa sonoridade tão bizarra que ele usa. Então por isso que a gente consegue ver o rock presente na sonoridade dele. E ele vai subindo esse tom, vai subindo e insistindo, isso dura minutos. Até que parece que depois de uma explosão a gente sai desse buraco negro e volta para o espaço sideral, né, sem estrelas, né, que é Starless. E a gente vai flutuando assim nesse espaço sideral, quando a música volta, o tema bonito lá volta de novo. Esse álbum para mim é muito marcante então na história da guitarra, porque ele traz um peso que ainda não era tão comum para guitarra, né? A gente já tinha ali o começo do heavy metal, né? Com o Black Sabbath e as outras bandas que também eram pesados, o Led Zeppelin, o Deep Purple. O Judas Priest que estava nascendo ainda, nem tinha feito um álbum de peso, né? Um álbum que mostrasse, né, que eles também eram os primeiros ali a chegar do heavy metal. Então realmente o Robert Fripp tinha poucas inspirações de peso para pensar aqui. Então ele realmente foi um inovador, na minha opinião, e também porque ele coloca a guitarra como a coisa principal do álbum inteiro num álbum de rock progressivo. E outra coisa da inovação do Robert Fripp, da peculiaridade dele, é usar a guitarra de um modo que não é costume usar no rock. Então a galera da época usava a guitarra para conduzir a música usando riffs, principalmente, e power chords. Obviamente tinha alguns dedilhados, mas o principal é power chord, solos também, eu não esqueci de falar dos solos, né? Robert Fripp não faz solo nesse álbum. É incrível isso, como ele coloca a guitarra presente no álbum inteiro, e não tem um único solo de guitarra. Então ele vai construir camadas de guitarra, fazer riffs pesados, dedilhados, solos pequenos, tocar notas isoladas, colocar um pouco de distorção, tirar a distorção. Então por tudo isso eu acho esse álbum de guitarra incrível. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado dessa minha análise. Sugiram outros álbuns de guitarra que vocês querem que eu analise aqui. Compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, dá um curtir, um abraço e até a próxima.